Bom dia, André. Bom dia, Larissa. Bom dia, Gi. Tudo bem? Bem, Tá bom. André, coloquei você como co-host. Você vai aceitando o pessoal? Tá aparecendo para admitir? Antes não tava, agora voltou. então, a configuração, sei lá, esse aplicativo é louco, mas pode deixar, eu vou aceitando sim. Obrigada, viu, André? Imagina. Espera mais um pouquinho, o pessoal entrando então. Professora, bom dia. Bom dia. Bem, David? Tudo, e a senhora? Bem. Esperar mais um pouquinho e a gente já começa. E esse calor às 7 da manhã, né, minha gente? Tô aqui com o ventilador na cara. Caso o barulho incomodar, vocês me avisam. Nossa, não dá para ficar sem. Muito quente. Bom, gente, vou começando. Tem pouquinho, mas já são 7h05, né? Se ficar esperando muito, ultrapassa aí o horário, né? Então, vamos lá. Hoje, na parte de estrutura, eu separei para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre a questão das escolhas lexicais, né? As escolhas que nós fazemos de vocabulário mesmo. Então, nessas últimas aulas, a gente tem trabalhado questões, como eu falei para vocês, mais assim, de especificidades em relação à produção da redação, né? Então, são detalhes que parecem bobinhos, coisas mínimas, mas que vão aperfeiçoando, que vão agora aproximando, né, os textos, principalmente aqueles textos que estão ali medianos, para uma nota maior, né? Então, esse cuidado agora, vamos dizer assim, com o refinamento do texto, tanto a nível de estrutura, quanto a nível de linguagem, e também pensando na questão de conteúdo e tudo mais. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre um item de linguagem. Então, hoje, na próxima aula, nós vamos falar sobre linguagem. Hoje, essas escolhas lexicais. Na semana que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre pontuação no texto dissertativo argumentativo, né? Quais são os recursos, inclusive, de pontuação que nós podemos utilizar para melhorar o texto. E hoje nós vamos falar dessas escolhas, então, lexicais, né? Esse cuidado mesmo com o léxico, com a palavra. Quando a gente trabalhou a coesão por substituição, se eu não me engano, foi aula 18, a gente também falou um pouco dessas escolhas vocabulares na hora que a gente estava falando sobre o uso de hiperônimos, descrições, né, quase sinônimos, sinônimos, e depois na aula 19, se eu não me engano, que a gente falou sobre antônimos. Também é uma questão de escolha vocabular, né, escolha lexical. São recursos, né, usar sinônimos, quase sinônimos, descrições, hiperônimos e antônimos, são recursos de coesão, coesão por substituição, para evitar a repetição, mas também é uma questão de escolha lexical, né? Um cuidado que você tem com o vocabulário para estar dentro do tema, para palavras que dialogam com a frase temática, palavras que dialogam com a sua tese e que evitam também a repetição para não ficar aquele texto fraco também a nível de vocabulário, né? O grande problema da repetição é esse, porque a gente tem aí
dois desvios, inclusive, quando um texto é muito repetitivo. Tanto um problema de progressão textual, de coesão, porque o texto não progride por ficar repetindo as mesmas palavras, as mesmas ideias, e também tem a questão de vocabulário, né? Se fica usando as mesmas palavras, principalmente são palavras já do tema, né, da própria frase temática, dos textos motivadores, a gente percebe uma falha de vocabulário, como se você não dominasse vocabulário. Claro, vocabulário é um negócio bem complicado, né? A gente só vai conseguir ampliar o nosso vocabulário com o exercício de leitura e escrita. Né? A ampliação do vocabulário, ela acontece com a leitura, não tem outra forma. Então, por isso que é tão importante a leitura dos textos motivadores, das obras literárias, do conteúdo de outras disciplinas, de textos que sirvam para vocês como parâmetro de uma linguagem formal, clara, né, dentro daquilo que rege o texto dissertativo argumentativo. Então, assim, é muito importante pensar na leitura como elemento que vai enriquecer o nosso vocabulário. Mas, dentro da construção do texto, tem algumas palavras também que, além de fazer parte, então, dessa escolha de vocabulário, vão contribuir para deixar o nosso texto com esse caráter mais argumentativo. Né? Vão deixar mais claro, por exemplo, o nosso posicionamento. Vão deixar mais claro que a gente está argumentando, que a gente está observando, fazendo uma análise sobre determinado dado ou sobre determinada ideia. Por isso, algumas palavrinhas, né, algumas classes gramaticais vão contribuir, então, para que o nosso texto seja mais analítico, né, que a gente descreva as ideias de forma analítica, que são, né, os adjetivos, os advérbios, algumas palavras ali que podem, então, contribuir para a construção de sentidos dentro do nosso texto e, principalmente, né, a construção de sentido, a gente sabe que são as conjunções, as locuções conjuntivas, que deixam isso mais claro, né, mais evidente, mas os adjetivos, os advérbios, eles podem contribuir para reforçar sentidos, intensificar, para mostrar mesmo esse olhar analítico que a gente coloca no texto sobre uma ideia ou sobre um dado, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a fichinha de hoje com vocês. Tá aqui. Foi para o repertório. Passar para cá. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente, nessa conversa, né, que eu fui tendo com vocês, é ter esse cuidado em selecionar palavras que vão garantir formalidade, impessoalidade e clareza, né? Não esquecer que, por exemplo, no caso do uso dos adjetivos, tem que ter esse cuidado muito claro, né? Esse cuidado muito refinado mesmo, para não cair na falácia de ser pessoal, né? De trazer observações que seriam de opinião pessoal e não algo mesmo realmente argumentativo, né? Então, esse cuidado até com a escolha mesmo desses adjetivos. Por isso, a gente está falando sobre escolhas lexicais, escolhas vocabulares. São as escolhas que vocês podem fazer para o texto. Então, muita gente vai falar, não use adjetivos na redação, né? Evite a adjetivação na redação. Claro, um uso excessivo de adjetivos, tudo em excesso, seja na nossa redação ou na vida, né? Vai trazer problemas. Então, um uso excessivo de adjetivos vai deixar o seu texto parecendo mesmo um texto descritivo, um texto de opinião, né? Vai tirar o caráter científico, formal, por isso aqui a importância... Cadê o trenzinho aqui de marcar as coisas? Tá aqui. Por isso a importância de pensar aqui, primeiramente, na formalidade e na impessoalidade. Eu não posso usar adjetivos que joguem o meu discurso para uma coisa pessoal. Então, eu estou discutindo um tema e eu falo que esse dado problema da sociedade é errado, sei lá, é bom, é mal. Essas palavrinhas, esses adjetivos, jogam para um campo muito da subjetividade, né? Jogam para um campo assim... o que é errado para mim pode não ser errado para o meu leitor, pode não ser errado para quem vai corrigir o meu texto. E aí tudo que eu afirmo dentro da minha redação
e permite ao meu leitor refutar, dá espaço que o leitor do texto refute aquilo, fale, olha, não, isso não está certo, eu não concordo com essa ideia, por causa disso, disso, não é bem assim, está generalizando. Aí, ponto, você já vai perder pontos em relação à argumentação, ao desenvolvimento das ideias. Então, bastante cuidado mesmo com a escolha dos adjetivos. Mas eles são qualificadores, classificadores, então eles funcionam, eles são a classe gramatical que funcionam para trazer expressividade para a ideia, né? Então, por isso que é importante o uso deles no texto. Só que, claro, com esse cuidado de seleção. Quais são os adjetivos que eu vou selecionar para classificar algum contexto, para qualificar alguma ideia, né? Então, até eu fiz aqui algumas sugestões, né? Grave, sério, alarmante, indevido, ético, desigual, prominente, desumano, entre outros. Então, se eu pego um dado estatístico e quero reforçar para o meu leitor a importância daquele dado estatístico, eu vou usar um sério, né? Um importante, inclusive, né? Um relevante, ou até esse prominente, né, que se destaca. E essas palavrinhas vão contribuir para expressar o quanto aquele dado é importante, o quanto precisa mesmo fazer uma análise sobre aquilo. Se eu estou discutindo um problema, eu posso colocar aqui um sério problema, um grave problema. Se eu estou trazendo alguma discussão sobre uma ação que acontece na sociedade, eu posso chamar essa ação de desigual, de desumana, de indevida, no lado positivo de ética, né? Desde que eu tenha também ali, junto com o meu discurso, acho que isso, essa ressalva vale muito a pena ser feita, né? Junto com o meu discurso, algo que comprove que realmente é desumano, né? O adjetivo por si só, ele não vai sustentar a ideia, ele está ali qualificando. Então, se eu falo, por exemplo, um dos últimos temas que a gente discutiu, aquele da moradia, se eu falo que a realidade da situação habitacional no Brasil é desumana, por enquanto está no nível da constatação ainda, né? O adjetivo entrou ali só para qualificar que a realidade habitacional no Brasil está nesse contexto de desumanidade. Agora, como que eu comprovo que é desumano? E aí vai vir uma justificativa junto, vai vir um desdobramento junto, que vai explorar o porquê é desumana, e aí depois eu vou ter um repertório, inclusive sociocultural, para isso. Então, o adjetivo sozinho, ele não argumenta, né? Ele está ali como um mecanismo de expressividade, né? Para expressar o que você pensa sobre aquele tema. Mas para garantir que seja argumentativo, você vai ter ali o desdobramento da ideia, uma justificativa, seja estabelecendo a relação de causa e efeito, ou de oposição, ou de comparação, de proporcionalidade, né, os recursos argumentativos que nós já vimos nas últimas aulas, e depois ainda vai ter o repertório para provar aquilo, né? Um exemplo concreto, por exemplo, do que seria uma situação habitacional desumana. Então, é bastante importante a gente ter essa visão crítica de que alguns adjetivos não vão funcionar no nosso texto, né? Coloquei aqui evitar, bom, ruim, certo e errado, e que os outros estão ali para dar essa expressividade da ideia, mas que eles sozinhos não são argumentativos, né? Eu vou precisar mesmo do desdobramento, do repertório, de vários outros recursos que a gente tem falado aqui como comprovação da ideia, beleza? E aí, depois a gente vai ter os próprios verbos, né? Alguns verbos, eles também vão ter um valor semântico que propõe a análise, que já mostra para o leitor a possibilidade de análise. É bem aquela coisa de levantar uma hipótese, né? De na sua declaração sobre a ideia, sobre o argumento, já trazer um verbo que vai provocar no leitor a dúvida, só que é claro, o restante da sua construção, né, o que vai vir depois desse verbo, vai responder a essa dúvida, não vai deixar a dúvida solta na cabeça do leitor, né? Vai complementar isso. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos, né?
intensificar, corromper, propagar, acarretar, ferir, causar, permitir, impor, implicar, anular, facilitar, promover, aumentar, entre outros. E aí, aqui eu não coloquei essa observação, mas tem um verbo que quando ele aparece muito, né, nas redações, nas construções, acompanhando outros verbos, e ele acaba jogando para um discurso muito da oralidade, da informalidade, que é o verbo acabar. Então, quantas vezes a gente vê em frases, né, nas redações, tal problema acaba levando as pessoas, ou acaba criando tal coisa, acaba... já tem o verbo que vai produzir esse sentido. Não precisa do acaba antes. Então, dá para colocar já direto, né? O problema propaga tal ideia, tal coisa acarreta em tal outra, né? O problema causa, permite, impõe. Não precisa ir do verbo acabar acompanhando um outro verbo. Isso é muito da oralidade. Na oralidade, a gente usa o verbo acabar como esse... Como que eu posso dizer? Essa ponte, né, entre uma ação e outra. Claro, dá a ideia de algo que está em processo, algo que chegou naquilo, mas a gente tem outros verbos para isso. O próprio verbo chegar, né? Usando aí, lógico, o cuidado com a regência também, se ele exigir preposição, diante de palavra feminina, aí a preposição vai ter que ter crase. Então, bastante cuidado também com essas escolhas para não ter problema em relação à regência. Então, os verbos também têm essa observação, né? Toda vez que eu escolher um verbo, eu tenho que tomar bastante cuidado, lembrar lá da sua questão de transitividade, se ele é intransitivo, se é transitivo direto, se é transitivo indireto, para fazer também a regência adequada e não ter problemas nessa parte gramatical. Mas aqui são sugestões, né, de alguns verbos, até para vocês irem trocando. Se vocês perceberem que os verbos no texto de vocês estão ficando muito repetitivos. Nossa, eu uso muito o verbo causar, por exemplo. Então então o que eu posso trocar aí do lugar de causar? Será que um permitir é possível? Ou até o promover? Dependendo do que eu estou discutindo, né? Se isso é um problema mesmo de autoridade da sociedade, será que o verbo impor dá para colocar no lugar? Então, aqui são algumas dicas, né, para vocês irem ampliando, inclusive, esse repertório de verbos. É claro que tem muitos outros, mas são algumas dicas que já são verbos que transmitem essa ideia. Porque se eu falo que tal ação, por exemplo, na sociedade, né, algum elemento, ele intensifica outro, eu deixo essa hipótese. Mas por que intensifica? Quais são os motivos que levam uma ação a intensificar um outro problema, uma outra coisa? E aí eu permito, então, esse desdobramento. Então, são verbos que auxiliam nesse sentido de trazer para o texto um discurso mais analítico, tá? Então, é uma listinha aqui mesmo de verbos que vocês podem utilizar na redação e agora também até analisando os textos que vocês escreveram anteriormente, né? Deixa eu ver aqui, repetir várias vezes tal verbo, deixa eu ver se dá para substituir por outro. Fica essa dica aqui de alguns verbos que já vão dar essa ideia, produzem esse sentido mesmo semântico de análise, né? Quando eu falo que algo impõe, uma ideia impõe-se sobre a outra, opa, né? Estou fazendo uma análise sobre essa ideia. Estou falando sobre uma questão na sociedade, um valor, um comportamento que merece análise, que é a ideia da imposição, né? Quantas coisas eu posso discutir a partir daí. Então, é isso mesmo, né? Ter essa seleção vocabular, seleção lexical consciente sobre os efeitos que essas palavras podem produzir no meu texto. Inclusive de garantir que as minhas ideias vão progredir. Eu vou poder, a partir de um verbo, explorar um sentido. Então, quando eu uso o verbo impor, por exemplo, que sentido ali eu quero transmitir com aquela ideia? A acusação, inclusive, que eu estou fazendo mesmo, né? A acusação de que alguém se impõe diante do outro, ou impõe o poder de alguma ideia ou de algum comportamento sobre as outras pessoas.
E aí eu discuti isso, trazendo repertório sobre imposição, trazendo inclusive, às vezes, pensadores falando sobre autoridade, sobre essa ideia de autoritarismo, de imposição e tudo mais. Então, é escolher o verbo lá na declaração do meu tópico frasal, já tendo consciência que no desenvolvimento do parágrafo eu vou explorar essa ideia, usando outras palavrinhas do campo semântico, usando inclusive repertórios associados a isso. Pode falar, David. Professor, eu usava muito o promover e, tipo, o Rubão já tinha me dito, eu não sei se eu estou equivocado ou não, que faz um tempinho já, que, tipo, usar o promover para coisa negativa não é o ideal, né? E, Sim, tipo, eu sim, sempre usava, promover é alguma coisa ruim. E, sim. tipo, ele reclamava por causa disso. Esse tem verbo com valor neutro e eu não sei se posso chamar assim, tem verbo com valores que só pode ser usado em algumas ocasiões. Se tipo, por exemplo, é que eu tô usando muito concorrer para, o Rubão me ensinou isso e agora eu tô usando muito. Toda redação eu uso concorrer Não, para. tudo bem, não tem problema você escolher um desses verbos, né? Uhum, E passar a usar muito. O que não pode é repetir o mesmo verbo ao longo da redação, né? uhum. Então, mas E- que toda a sua redação tenha o verbo, isso não tem Sim, sim. problema. Na- Mas quanto a esse valor, né, semântico, de um valor mais positivo ou negativo, uma uhum, dica é sempre tentar jogar para o substantivo. Né? Então, se eu pego o verbo promover, qual seria o substantivo para promover? Promoção. uhum. Promoção tem essa carga positiva. Né? Joga até para situações cotidianas. Se eu chego e falo para você, ai, ganhei uma promoção. É uma coisa boa, não é? Ou eu tive uma promoção no meu emprego, estou ganhando um salário melhor, ou eu vi uma promoção num site para comprar coisas mais baratas. Então, toda vez que você ficar na dúvida se o verbo tenha esse valor, essa carga semântica positiva ou negativa, joga para o substantivo, que daí Tá. fica mais fácil de você fazer a associação. Por exemplo, o corromper. Corromper tem a ver com o quê? Com corrupção, né? Dessa ideia de romper, de destruir alguma coisa. Então, ele tem uma carga negativa. Eu não vou usar corromper para uma coisa que é positiva. Né? Falar que o bem corrompe alguma coisa. Não, estou falando tem essa carga realmente negativa. Então, inclusive, a escolha lexical tem que ter esse cuidado também com o valor semântico nesse sentido, né? De ser positivo ou de ser negativo. Então, os verbos que são mais, vamos dizer assim, entre aspas, neutros, são aqueles que na construção, se você joga até para o substantivo, não traz, né, esse valor, que é, por exemplo, o verbo causar, né? Porque o verbo causar, qual que é o substantivo? É causa, tá? Então, causa pode ser tanto positiva como negativa, pode ser coisa boa. Origem, né? O verbo originar, por exemplo. O implicar. Então, eles são, né, verbos um pouco mais neutros. Qual que é o que você usa mesmo? Até esqueci já. Vou concorrer para, mas tipo, minha pergunta também era, por exemplo, para efeito de sentido, se eu, por exemplo, vou retratar uma coisa positiva, é preferível usar, tipo, algum verbo que traga um efeito de positividade ou um neutro dá na mesma? Mas é questão de efeito de sentido, sabe? Então, colabora, né? Se você quer reforçar que aquilo é positivo, por exemplo, não tá aqui, né? Deixa eu ver. Ah, não, no material anterior, quando eu estava falando de adjetivos. Se eu trago, por exemplo, que determinada coisa é ética na sociedade, então eu já estou trazendo para uma coisa positiva. A ética é algo positivo, é algo com o qual até nós sonhamos, né? Nós desejamos a ética. Então, se eu estou fazendo essa declaração sobre determinada ideia de que ela é ética, faz mais sentido eu usar o verbo, por exemplo, promover. Promove a ética. Né? Porque, olha, já uma coisa já vai contribuindo para a outra. Eu acho que o verbo neutro, ele vai servir principalmente na hora que você está introduzindo, que você ainda não está argumentando, né? Que você está trazendo aí a contextualização sobre o tema, ou mesmo se você quer trabalhar a ideia de que determinada ação ou determinado comportamento vai para os dois lados.
né? E aí eu quero explorar que ele pode ser tanto positivo quanto negativo, só que na hora de introduzir a ideia, apresentar, eu venho com o verbo mais neutro. Então eu venho com o causar, eu venho com deixa eu ver, implicar, eu venho até com concorrer para, como você falou, mas depois, se eu for fazer essa divisão, mostrando o aspecto positivo e o aspecto negativo, aí eu posso no positivo já usar os verbos que trazem esse sentido e no negativo já usar os verbos que trazem esse sentido. Por que eu tô falando isso? Porque assim, pensem também na questão da economia do espaço, né? Escrever um texto argumentativo com todo esse caráter científico em 30 linhas. Então, se as escolhas vocabulares já estabelecerem os sentidos que você quer, você está discutindo algo que é positivo e você já traz um verbo que transfere para o leitor essa ideia de valor positivo, contribui para que você não precise também ficar fazendo tantas explicações ao longo do texto, vai reduzindo, né? Vai sintetizando as ideias e diminuindo a necessidade de fazer tantas explicações. E aí é uma economia mesmo de espaço. Beleza? Beleza, professora. Valeu, respondido. Então tá bom. E acho que o neutro também serve, no caso do Enem, para a hora que a gente for elaborar a proposta de intervenção. Né? Porque como é uma proposta, eu não sei realmente se ela vai atingir esses objetivos, então usar aí esses verbos mais neutros para a proposta de intervenção, né? Deve, ou até os positivos ainda dá para usar, né? O Ministério da Educação deve promover, então ok, ainda dá para utilizar. Mas no caso lá do efeito, que eu não sei se realmente vai alcançar, e pode até usar os mais neutros nesse sentido. Gente, mais alguma dúvida até aí? Não? Tranquilo? E aqui os advérbios, né? Os advérbios, na verdade, eles vão acompanhar, né? Vocês sabem que eles são como classe de palavras, né? Morfologicamente, a palavrinha que modifica o sentido da oração, podendo modificar um verbo ou o próprio advérbio e alguns nomes, né? Muitos gramáticos, inclusive, na hora de classificar, eles têm classificações diferentes sobre essa questão de que o advérbio é um modificador. A princípio, né, se a gente pega as gramáticas mais antigas, a explicação sobre advérbio era até isso, né? Adverbium, né? Adjunto do verbo. Então, era muito essa ideia que o advérbio era mesmo, advérbio, eu até falei errado, um complemento pro verbo, né? Então, no sentido de modificar o verbo. Mas é claro que a língua é dinâmica, a gente analisando sintaticamente outras construções, a gente percebe que ele não modifica só o verbo, né? Há situações nas quais ele modifica também substantivos, adjetivos e próprios advérbios. Mas o importante é que, como classe gramatical, ele está ali realmente como nós chamamos de qualificador modal, né? Ele muda as outras palavras e muda o sentido da oração. Então, eu até coloquei um exemplo de oração mesmo. Falei, aqui eu não vou fazer uma listinha de advérbios, porque senão ia ter que ser uma lista gigante, porque daí no caso dos advérbios, eles estabelecem sentidos, né? Então, a gente tem os advérbios de intensidade, de negação, de tempo, de distância. Nossa, tem vários tipos de advérbios e eu tenho que fazer uma lista gigante. E isso vocês já têm na gramática. Aqui é só, vamos dizer assim, um apêndice, né? A gente está só acrescentando um anexo, acrescentando algumas observações particulares sobre o uso disso no texto dissertativo argumentativo. Então, eu falei, vou dar um exemplo de oração que eu acho que fica mais claro. É um trechinho até de um parágrafo que nós já usamos em outros materiais para análise de outras coisas. Se não me engano, está no material que fala sobre citação. Então, só para a gente observar a diferença, né, entre uma construção com o advérbio e a construção sem o advérbio. A pobreza ainda é condição para que milhares de brasileiros continuem sem direito a uma infância digna, garantido nos termos da lei, desprotegidos sem um lar, com acesso à alimentação, saúde e educação. A pobreza ainda é.
né? Então, quando eu tenho o ainda, esse advérbio que vai modificar o verbo ser aí, o verbo de ligação, vai reforçar o sentido de que não era para ser mais, né? Ainda é? Oxe, então tá persistindo um problema que já deveria ter sido resolvido. E por que já deveria ter sido resolvido? Se a gente olhar na própria construção aqui, nos termos da lei. Nós temos, então, leis que protegem a infância, né? Ó, nos termos da lei, desprotegidos. Então, quer dizer que se já existem leis que protegem as crianças para garantir essa infância digna, com acesso à alimentação, saúde e educação, não era para a pobreza ainda ser condição, né? Então, esse ainda intensifica a ideia de que o problema persiste. Muito diferente se eu não tivesse a construção, né? A pobreza é condição para que milhares de brasileiros continuem sem direito a uma infância digna. Então, esse ainda, ele permite, então, que no próximo período eu possa explorar essa ideia de persistência, de mostrar que, olha, é uma realidade do passado e mesmo, inclusive, construindo aquela ideia de concessão. Acho que o ainda, ele acompanha muito essa ideia de concessão, né? Então, apesar dos avanços em relação aos direitos da criança, a desigualdade social é um fator que mantém as crianças em situação de vulnerabilidade. Então, eu posso, depois dessa construção, trazer aqui essa relação de concessão. Então, os advérbios têm essa vantagem. E uma coisa que eu sempre falo, né, voltando aí até para o elemento anterior que a gente acabou de ver, quando a gente está escolhendo os verbos para escrever a oração, observem bastante se vocês não usaram muito o verbo ser, né? Se não ficou muito repetitivo esse dentro do texto. Se todo o seu tópico frasal, por exemplo, tem o verbo né, o verbo ser. Porque aí, nesse caso, quando a gente tem muito verbo de ligação, muitas declarações com o verbo ser, há um risco muito grande do seu texto estar ficando descritivo, de ficar aquele texto que só está constatando as coisas. Então, eu dizer que a pobreza é condição, é uma constatação, né? Então, eu preciso aí de um desdobramento que prove por que ela é condição. Então, às vezes, se você perceber que está muito repetitiva essa construção com o verbo ser, tente trocar por outros verbos, como a gente viu aqui em cima, e veja também essa possibilidade do verbo ser acompanhado, de repente, por um advérbio, que vai modificar o próprio sentido ali da oração e que vai permitir, então, esse desdobramento da ideia. Claro, tudo isso planejado, né? Então, eu tenho aqui um período, mas eu sei que o próximo período vai explicar por que ainda, né? Vai explicar essa persistência. Então, é bem legal a gente ter esse cuidado mesmo, né, com as escolhas aí de advérbios, para já caracterizar, já trazer um valor de sentido para as nossas declarações e que o desdobramento disso, né, vai promover também a própria ideia, né? Não vai deixar aquela ideia solta ali, aquele ainda não pode ser perdido, né? Ele vai fazer sentido dentro da construção, porque nos próximos períodos vai ter uma explicação aí sobre persistência do problema, tá? Então, os advérbios vão contribuir bastante para intensificar esse valor de sentido. E é claro, né, a gente tem também o uso dos advérbios como conectivos, né, quando a gente usa lá os advérbios de modo terminados com mente, né, a gente vai ter aí a possibilidade de construir a relação entre parágrafos, inclusive usando esses advérbios terminados em mente, que é o caso do analogamente, para estabelecer comparação, paradoxalmente, para estabelecer a relação de oposição. Então, os advérbios, além de poderem ser utilizados aqui nas construções internas
para intensificar as ideias. Entre os parágrafos, eles podem funcionar também como conectivos. A gente já falou sobre isso quando a gente estava vendo coesão, né? Mas só recordando aqui. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Alguma dúvida até aqui sobre os usos dos adjetivos, verbos e advérbios? Não? Professora, Pode falar. no caso do Enem, que é obrigatório, tipo, ter um conectivo sempre no início do parágrafo, usar os advérbios, conta ou não, nesse caso? Conta, mas Conta. conta se for advérbios estabelecendo esse sentido que eu falei aqui, né? Quando eu uso analogamente, que estabelece a conexão de um parágrafo com o outro para estabelecer a relação de comparação. O paradoxalmente, contrariamente, para estabelecer a relação de oposição. O que vocês devem evitar são advérbios que não vão conectar. Eles só vão trazer um sentido ali para o parágrafo, para o próximo, mas não vão conectar. Que é o caso do atualmente, que é o caso do infelizmente, deixa eu ver outro, geralmente. Eles até vão jogar um pouco para uma certa pessoalidade. O infelizmente, eu tenho assim muitas ressalvas em relação a ele. Falo bastante para evitar o uso dele na redação por conta disso, né? Porque ele joga para uma opinião pessoal. O que é infeliz para mim pode não ser infeliz para quem está lendo o texto. Então, joga muito para esse discurso pessoal, esse discurso subjetivo e do dia a dia. Então, eu sempre falo para evitar. Então, aqui, de novo, né, uma ressalva de que os advérbios que eu vou escolher para usar como conectivos entre um parágrafo e outro são esses que permitem a conexão entre os dois parágrafos. Porque o item, né, que avalia os dos conectivos no Enem, competência 4, trata sobre articulação das ideias. Então, não é só o uso dos conectivos por si, mas é a escolha adequada de conectivo, estabelecendo relação de sentido entre partes do texto, entre períodos e entre parágrafos. Tanto é que para decidir a nota, né, se o candidato chega a 200 pontos nessa competência, é isso que eles vão avaliar, a diversidade de conectivos, usar conectivos diversos, né, diferentes mesmo ao longo do texto, e que o uso desses adjetivos realmente provocou conexão de ideias, articulação de ideias. Se eles perceberem dois que estão ali só para dizer que tem o conectivo, né, como geralmente, por exemplo, e não estabeleceu conexão entre um parágrafo e outro em período e outro, eles vão descontar e não vão permitir que a pessoa chegue aos 200 pontos, mesmo tendo os conectivos. Né? Às vezes eu recebo esse tipo de comentário, né, de alguns alunos. Nossa, professora, eu fiz a minha redação e, tipo, tem conectivos em todos os períodos, em todos os parágrafos, e mesmo assim eu não tirei 200 pontos na competência 4 do Enem. Aí eu vou olhar, é porque tem dois conectivos ali que não realmente fizeram a conexão entre uma ideia e outra, só estão ali preenchendo o espaço, só estão ali, entre aspas, enchendo linguiça, né? E é aquele mito que foi construído em cima do Enem de que os corretores contam os conectivos. Então, se você tiver, sei lá, 10 conectivos, ou se você tiver conectivo em todo início de parágrafo, todo início de período, já pronto, você chega a 200 pontos na competência 4. Não, é a qualidade também do uso desses conectivos. Então, eles vão avaliar, assim, se são devidos, né? Se eles estão ali realmente provocando a articulação. Está ali só para dizer que usou um conectivo, não vai adiantar. Belezinha? Mas é isso, né? A diferença entre 200 pontos e 160. Então, já é um refinamento mesmo, né? Então, o fato de usar conectivos entre os períodos e os parágrafos garante 160 pontos. Agora, o uso indevido, né, vai tirando essa pontuação. Então, tem que ter essa qualidade mesmo. Gente, mais alguma dúvida dessa parte estrutural?
de escolha lexical? Não? Tranquilo? Bom, o tema de hoje, nas últimas semanas a gente estava vendo o modelo FUVEST, né? Aí, como a gente já está se aproximando, é estranho pensar, mas já estamos nos aproximando do fim, né? Estamos na semana 25, são 30. Eu pensei em agora a gente voltar para os outros modelinhos. Então, hoje eu vou falar sobre VUNESP. Semana que vem também vou falar sobre VUNESP. E aí, até para vocês se organizarem, alguns alunos tinham me perguntado isso, quando eu vou trabalhar, né, o modelo Unicamp. Deixa eu só abrir aqui. Ai, cadê a minha pastinha? Que eu tenho um cronograma, só para eu não falar besteira. Então, ó, hoje é a semana 25, nós vamos falar sobre VUNESP. Semana que vem, a semana 26, pontuação, a parte estrutural, vamos VUNESP de novo. Aí a 27 e a 28, eu vou falar sobre Unicamp, tá? Porque não dá em uma aula só, como são 80 minutos, mas a gente tem a parte estrutural e a parte de discussão de tema, eu não vou conseguir em uma aula de 80 minutos explicar o que é o vestibular da Unicamp e discutir o tema só em uma aula de 80 minutos. Então, nós teremos 2 aulas para isso, tá? A aula 27 e a aula 28. E aí que eu quero combinar com vocês. E aí depois também vocês podem me mandar, podem escrever aí no chat agora, ou podem me mandar mensagem sobre isso. Ou se vocês conseguirem escrever até o final da aula, para mim é melhor. Se não tiver muito interesse na Unicamp, no vestibular da Unicamp, o que a gente pode combinar? Eu trago o conteúdo estrutural, pensando em quem vai fazer a Unicamp, mas também é um conteúdo de interpretação de textos, cai na parte também de questões nas provas, né? Falar sobre gêneros textuais. Então, não é um conteúdo, vamos dizer assim, perdido para quem não for prestar Unicamp. Mas aí se vocês pensarem, prof, mas aí nessa semana você vai fazer proposta de redação no modelo Unicamp. Vou, né? Porque é para a pessoa poder treinar como é fazer um texto para Unicamp. Mas aí se vocês falarem, só algumas pessoas querem Unicamp, o que eu faço? Eu faço a proposta no estilo Unicamp, mas coloco no material sobre o mesmo tema, para não ficar falando um monte de coisa aqui na aula, uma proposta em outro modelo. E aí me falem se vocês preferem assim. Então, seriam 2 na semana 27, na semana 28, eu faria 2 propostas de redação sobre o mesmo tema, tá? Só que uma no modelo Unicamp, pedindo um gênero textual, e a outra pedindo uma dissertação argumentativa. A gente pode até fechar aqui, que seria o modelo VUNESP, né? Que é o mais objetivo e dá para eu dialogar com a Unicamp. E aí vocês me falam o que vocês acham. Se vocês quiserem colocar aí no... Ai, passou uma nota, Gabriela. Se vocês quiserem colocar aí no chat. Prefiro 2 propostas. Não, prof, só Unicamp tá bom. Eu particularmente, assim, para mim não tem problema. Não é um trabalho a mais. Porque o grande trabalho na hora de elaborar a proposta de redação é selecionar o tema e selecionar os textos, né? Para a proposta. Isso eu já vou ter que fazer, independente de ser Unicamp, VUNESP, Enem, FUVEST. Então, o que eu vou ter que pensar é um gênero textual para a Unicamp e uma frase temática para a VUNESP. Então, para mim, tranquilo. Então, se vocês falarem, para a gente tá bom assim. Porque daí, para não ficar 2 semanas para quem não vai prestar a Unicamp, 2 semanas que a pessoa não vai fazer redação? Não, ela vai fazer, só que ela não vai fazer o modelo Unicamp. Vai usar o tema que foi discutido em aula e vai fazer o modelo VUNESP. Pode até combinar isso, então. Bom, essa é a minha ideia. Se ninguém tiver nada contra, eu vou segui-la dessa forma, tá bom? Então, é a semana 27 e 28, a gente vai falar sobre os gêneros textuais, modelo Unicamp, e aí essa possibilidade de 2 propostas. Depois, a 29 e a 30,
aí o que eu queria propor para vocês? Como a gente ficou bastante tempo agora nessas últimas propostas, usando o modelo FUVEST, na 29 e na 30 eu pensei em a gente só falar sobre Enem, revisando inclusive a proposta de intervenção, que eu acho que é o grande probleminha do Enem, né? A grande dificuldade aí em relação a... Não dificuldade, mas o diferencial em relação às outras provas. E aí depois, lógico, nas 3 semaninhas lá de revisão, aí a gente revisa cada um dos modelos, né? FUVEST, Enem e VUNESP, tá bom? Então, só para a gente se organizar aí, já que estamos na reta final. Então, hoje é modelo VUNESP, um tema muito específico, pergunta, né? Porque é uma das características da prova VUNESP, esse estilo de ter pergunta. Então, bastante cuidado em não se esquecer de responder aí a pergunta. Beleza, o David falou que achou legal, o André também, o Diego também. Beleza, gente. Então, vai ser isso, porque daí vocês não perdem, né, a aula para quem não for prestar a Unicamp. A parte estrutural de falar sobre gêneros ajuda na parte de questões, tanto do Enem como das outras provas que cobram bastante. O Enem, em particular, cobra bastante gêneros digitais, né? A gente tem percebido aí o quanto tem caído questões sobre gêneros digitais na prova do Enem. Então, vocês não vão perder essa parte estrutural. E na parte do tema, vocês vão aproveitar a discussão, para fazer a redação em outro modelo. E aí é só escolher. Então, na verdade, isso eu preciso combinar com o Rubão agora, para na hora da correção não ter essa confusão. Mas aí eu oriento vocês também como marcar direitinho qual modelo que você fez, né? Escrever lá na redação se é Unicamp ou se é VUNESP, tá bom? Então, vamos lá para o tema de hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre dinheiro. E aí, deixa eu só compartilhar aqui. Então, é um tema muito mesmo da atualidade. Eu até coloquei essa imagem aqui só para a gente rir um pouco, né? Às 7 da manhã. Então, vocês devem ter acompanhado essa questão, né, do lançamento da nota de R$200, mas isso, na verdade, não tem a ver com o nosso tema, foi só para divertir mesmo, né? Se a nota fosse representar a realidade do Brasil, seria aí essa figura, né, o cachorrinho caramelo, o perfil da nossa nota de R$200. Na verdade, era só mesmo para brincar. Vamos aqui para o tema, falar sobre o fim do dinheiro em espécie. Meu Deus, é um tema muito específico, né? Vamos lá, ó. Olha a frase temática. O fim do dinheiro em espécie trará benefícios à economia mundial? Então, você tem que responder. Então, voltando, inclusive, ao conteúdo lá estrutural de escolha de vocabulário, de escolha lexical, voltar para essa questão lá dos verbos, né? Tá perguntando se trará benefícios. Então, eu vou ter que pensar nessa causa, nesse efeito. Então, eu vou usar verbos como impulsionar, implicar, acarretar. E dependendo do meu posicionamento, já voltando lá na pergunta do David, eu vou escolher se eu vou usar verbos positivos ou negativos, né? Então, se o dinheiro vai diminuir gastos, né, o dinheiro digital, ou se ele, a moeda digital, ou se ele vai aumentar desigualdades, por exemplo. Então, a escolha entre diminuir e aumentar está respondendo a pergunta sobre benefícios, né? Então, já está marcando, inclusive, o posicionamento. Então, é legal a gente pensar até nesse valor semântico mesmo das palavras que a gente vai escolher para responder. E, claro, né, os adjetivos, os elementos que eu vou usar, inclusive, para responder essa pergunta. Então, tem que ter a resposta, tá, gente? Claramente, cuidado para não copiar
a pergunta no texto, né, a frase temática, mas tem que ter resposta se isso vai trazer benefícios para a economia. E eu não coloquei Brasil, eu coloquei mundial, mas até porque os textos motivadores trazem, né, essa referência não só a Brasil, mas lá no repertório eu trouxe um exemplo de Brasil para vocês já pensarem, né, na possibilidade aí de ser realmente um tema para as futuras provas, pensando nesse recorte também de Brasil, tá? Claro, você vai falar sobre economia mundial no texto, mas pode trazer o exemplo específico de Brasil na hora do repertório, na hora de recortar a sua ideia, tá? Bom, texto 1, já vai trazer logo de cara no título sem dinheiro, para dialogar inclusive com a frase temática que fala o fim, né, do dinheiro espécie. E aí vem, o dinheiro não é mais o rei, a economia global está cada vez mais sendo alimentada por transações digitais e mercados desenvolvidos e emergentes. Nos próximos anos, o mundo poderá até ver as primeiras economias verdadeiramente sem dinheiro. Mas essa tendência não está se desenvolvendo sem resistência. Eu adoro quando o próprio texto motivador já traz uma relação de sentido, né? Já traz uma crítica. Então, é que ele já abriu para mim a possibilidade de pensar, tem gente que é contra essa história. Né? Ó, então, eu tenho aqui esse mas, a relação de oposição. Cadê aqui o negocinho de destaque? A relação de oposição, que já vai trazer para mim aqui, ó, a possibilidade de pensar, olha, essa tendência não está se desenvolvendo sem resistência, principalmente daqueles que trabalham para diminuir a desigualdade social e também dos próprios ecossistemas financeiros em função de suas vulnerabilidades. Então, nós temos duas questões, né? A gente vai ter um grupo que vai ser resistente a isso, que é o grupo que luta, né, os ativistas e tudo mais, que lutam pela igualdade e que sabem que o fato de criar essas transações digitais exclui parte da população que não tem acesso tanto à internet, quanto a tecnologias, quanto a ter contas em bancos específicos que permitem essas transações digitais e tudo mais, né? E também os próprios bancos, né? Algumas grandes empresas de investimento, de banco e tudo mais, também vão ser contrárias a essas questões. E aqui vai falar dos líderes do mercado em pagamento digital, vocês devem conhecer, inclusive, mais do que eu, as carteiras digitais que são oferecidas, então, pelas empresas tradicionais de meio de pagamento. As transições sem dinheiro cresceram significativamente nos últimos anos. Segundo algumas estimativas, vão crescer anualmente. Mais de 21% dos mercados emergentes e mais de 7% nos países desenvolvidos até 2021. Aí depois nós temos aqui o deputado federal, aí é uma questão específica do Brasil, né? Apresentou um projeto de lei determinando a extinção do papel moeda no Brasil. Olha só que diferentão esse homem. Ele quer propor mesmo a extinção do papel moeda. O texto prevê que todas as transações financeiras ocorram apenas de forma digital. A tecnologia proporciona todas as condições para pagamento sem a necessidade de dinheiro espécie, declarou Lopes. Caso a lei seja aprovada, em um ano as notas com valor superior a R$50 podem ter circulação e produção proibidas. Já as cédulas de valor inferior poderiam ser usadas por até 5 anos após a aprovação da lei. O projeto permite a posse de cédulas para registro histórico. O texto também determina que a Casa da Moeda do Brasil passe a desenvolver tecnologias para transações financeiras. Na visão de Lopes, isso facilitaria investigações. Terroristas, sonegadores, lavadores de dinheiro, cartéis de drogas, assaltantes e corruptos estariam muito mais facilmente na mira do controle financeiro, afirmou ele. Então, nós temos um projeto, eu até coloquei a data aqui para vocês verem como é recente, né? Agora de agosto, essa publicação. No entanto, o Banco do Brasil já vem estudando, há certo tempo, lançar uma moeda digital, tá? Brasileira. Os outros países ainda não têm. O que a gente tem são transações digitais, como falou o texto 1.
E a gente tem o Bitcoins, né? Que é uma moeda que a gente entende como uma moeda digital, mas o próprio texto que eu coloquei para vocês lá como repertório vai esclarecer isso, que não é uma moeda digital, porque ele na verdade, eles identificam como um ativo digital, né? É um investimento, mas você precisa de transação financeira para comprá-lo e tudo mais. Então, ele não é ainda o que a gente considera a moeda digital. E ele vai estar dentro, né, o Bitcoins e as outras transações aí que já existem. Até coloquei aqui um exemplo sobre o Bitcoin. Ele não vai ter como que eu posso dizer? O controle fiscal do governo, né? Esse é o grande medo das empresas, dos bancos, e esse é o grande medo do próprio governo em ter os bitcoins, por exemplo, legalizados e, né, explorados no país, por não ter esse controle estatal sobre ele. Lançar uma moeda digital, que é um projeto do Banco do Brasil, no caso, e sendo até um avanço em relação aos outros países, porque os outros países também estão estudando essa possibilidade, mas não falaram em lançamento ainda de uma moeda digital, garante que o controle fiscal do Estado vai continuar sendo como a moeda em espécie, né? Como a moeda, o papel, a moeda mesmo, né? O controle vai continuar sendo do Banco Central, o controle vai continuar sendo do Estado, tá? Então, é uma forma de garantir, inclusive, o que o próprio texto 2 falou, né? Essa fiscalização de quem vai fazer as transações financeiras. Então, vocês podem pensar também nos benefícios, se você for responder nesse sentido, de poder, se está no poder do Estado, e aí fazer essa ressalva, as transações digitais, a moeda digital, ela pode garantir isso que o texto 2 falou, né? Em como controlar, por exemplo, esse dinheiro e vai facilitar investigações sobre sonegação de impostos, sobre corrupção, sobre lavagem de dinheiro. Até a lavagem de dinheiro vai ser um tipo de crime que vai reduzir muito, né? Se a gente tiver essa possibilidade aí da moeda digital. Falsificação, então, acabou, né? Como é que a pessoa vai falsificar a moeda digital? Então, assim, tem os benefícios nesse sentido. Agora, se você quer explorar também a questão de que, eu estou falando, a pergunta se refere à economia mundial. Então, eu não estou pensando nos países super desenvolvidos, eu estou pensando globalmente, como isso vai ser. Como as transações, inclusive, internacionais entre países, entre blocos, como vai funcionar se o dinheiro em espécie acabar. E a gente não pode deixar de esquecer, né, como uma visão também histórica, de que o dinheiro, a moeda, acompanhou, né, as evoluções do homem. Se antes era pela troca, né, a pessoa recebia, inclusive a palavra salário vem de sal, né, porque o pagamento que as pessoas faziam dos seus trabalhos eram trocados por mercadoria. Então, muitos trabalhadores recebiam pacotes mesmo de sal como pagamento por suas atividades. E aí vem, então, a expressão salário. Então, se antes a gente tinha essa troca de produto pelo trabalho, depois se viu a necessidade da criação de moedas. E aí primeiro veio a moeda, né? O primeiro dinheiro em espécie é a moeda mesmo, que era de ouro, prata, depois foi passando para metais mais baratos. E depois a criação do papel. E se a gente for analisar o contexto atual, que as relações se desenvolvem em grande parte no mundo digital e até, gente, explorando ainda mais, né, o contexto atual, indo para a realidade muito recente, que é da pandemia, o dinheiro em espécie, inclusive,
realmente está ficando para trás. Se a gente for pensar que as pessoas ficaram, né, deveriam ainda estar, mas ficaram um bom tempo desse ano isoladas e que não saíam para ir ao comércio, não saíam para comprar as coisas, o dinheiro em espécie ficou lá, guardadinho em suas gavetas, guardadinho no banco, e as pessoas usaram muito e estão usando muito das transações digitais. E se a gente for pensar também que numa situação como a nossa de pandemia, o dinheiro inclusive, você trocar a nota com alguém é o risco, inclusive, de se contaminar, né? De passar o vírus pelo papel ali. Então, tem toda essa questão de que nós estamos mesmo numa sociedade em transformação. E uma transformação dada pela tecnologia e que a tecnologia, inclusive, pode evitar algumas questões como essa que a gente está falando agora, que eu comentei da pandemia, até de você não ter o contato ali com o papel, não ter o contato direto com a outra pessoa, né, de fazer essas transições. Então, que o dinheiro em espécie já é menos utilizado pela população é uma realidade. Agora, o que vale a pena perguntar, uma realidade para quem, né? De que grupo nós estamos falando? Quais são as pessoas que, inclusive, puderam viver essa realidade, ficar isoladas e fazer seus pagamentos só por transações digitais, acessando seus bancos. E hoje a gente até tem banco inteiramente digital, né? Quem já ouviu a palavra do Nubank hoje? Eu falo que eu tenho alguns amigos que são, tipo, testemunha de Jeová, testemunha do Nubank, né? Que quer convencer a gente que precisa ter uma conta no Nubank porque é maravilhoso, não sei o quê, é muito mais vantajoso que os outros bancos, barará. Então, a gente tem mesmo essa transformação na sociedade. E aí, por isso, a pergunta: vai trazer benefícios em escala global? Quais são, né, os grupos que vão vivenciar esses benefícios? E aí, alguma dúvida? Me fale. Não? Eu acho que eu não li o texto 3, né? Então, vamos lá. O texto 3 que traz a questão do Bitcoin, mas é aquilo que eu falei para vocês, ó. É bom dar uma lida lá no texto do repertório, que traz essas ressalvas sobre o que é, né? Que ele não é considerado uma moeda digital. Então, a forte alta nos preços de moedas virtuais nos anos recentes estimulou uma enorme indústria online, onde pessoas trocam ideias de operações em fóruns e sites de notícias reportam os últimos desdobramentos da indústria. Muitos analistas ligaram a atividade online, por exemplo, no Google, pesquisas no Google por Bitcoin, como o preço da mais conhecida moeda virtual. E aí fala das notícias, tarará, fala de quanto subiu o preço, né, 1.300% no ano passado. E esse texto, gente, queria destacar aqui, é de 2018. E é um texto que fala sobre uma pesquisa realizada por uma instituição para avaliar confiança que se pode ter nesse tipo de operação financeira. Então, lá em 2018, já tinha essa, vamos dizer, explosão sobre esse assunto, né? Então, agora o que nós estamos vendo de notícias mais recentes são as tentativas estatais de se adequar a isso. Porque essa realidade já existe. Esse mercado financeiro já está aí, em movimento. Então, agora, as autoridades estatais estão vendo como legalizar, como, inclusive, fiscalizar e, de alguma forma, controlar esse mercado que já existe. Tá? Então, por isso que vale a pena a gente pensar que é um processo realmente em transformação. Não é de 2020. E por isso, inclusive, eu estou trazendo para vocês como um tema possível, né? Porque se fosse uma coisa que a discussão começou agora em 2020, não cairia numa prova. Mas é uma discussão que já está há certo tempo.
que a gente está vendo ações mais concretas, como o caso do nosso país, projetos de lei sendo lançados sobre isso, e é mais de um, viu? Eu trouxe para vocês no texto 2 um projeto de lei de um deputado que quer acabar mesmo com o papel espécie. A gente tem de uma deputada falando sobre os bitcoins em particular. E a gente tem, inclusive, esse próprio projeto do Banco Central de lançar uma moeda. Então, são várias ações. Então, não é um negócio de hoje, de 2020. Fala, David. Professora, naquele texto do deputado, em que você falou que, tipo, vai ser mais fácil fiscalizar e tal, eu pensei que, tipo, por exemplo, transformar esse cenário econômico num digital implicaria, tipo, no controle de dados por meio das empresas, né? Tipo, principalmente as empresas que já têm um domínio de dados no mundo, dos Estados Unidos, da China, sabe? Essas empresas. Então, tipo, afetaria também, né? Tipo, a soberania e tal. Não é errado eu pensar nisso, né? Não, tanto é porque, assim, é o que o deputado está defendendo, no sentido de você criar, inclusive, acho que o projeto dele dialoga com a questão do próprio Banco Central criar essa moeda, para ter essa possibilidade do Estado controlar essas movimentações, porque até agora essas movimentações financeiras estão na mão das empresas. Mas isso que você essa análise que você está fazendo, né, dialoga lá com o tema do Enem de 2016, que é a manipulação pelo controle de dados do usuário na internet, e é uma realidade. Não sei se vocês já viram esse documentário mais recente que a Netflix lançou, o Dilema das Redes. Ele vai falar um monte o Dilema das Redes Sociais, vai falar um monte de questão assim que envolve mais a manipulação, a disseminação de fake news, mas tem também essa questão financeira, né, da proteção de dados. Essas empresas hoje têm acesso a tudo que a pessoa movimenta financeiramente, né, dados de rendimento, dados de compras. Então, ao mesmo tempo que pode ser, sim, um mecanismo de investigação, né, que vão ter um controle maior para evitar sonegação, lavagem de dinheiro, tráfico, corrupção e tudo mais. Por outro lado, também, a gente sabe o quanto o usuário em si, né, o indivíduo vai estar na mão dessas empresas, né? Todas as suas informações, todos os seus dados. O virtual leva muito para isso. Leva muito para essa ideia de que vai ter um controle sobre os dados do indivíduo. Se a gente for pensar nas próprias ações hoje, né, do governo, de unificar seus sistemas e transformar tudo em digital, é um projeto do governo federal que era para ser lançado em 2022 e ele está antecipando o e-governo, né? Então, todas as transações serem realmente digitais, já implica nisso. Eu não sei para vocês, assim, mas hoje você digita o seu CPF em qualquer página que tem esse cuidado do governo, e ali tem todas as suas informações, sabe? Eu fui me inscrever para o Enem e eu não precisei preencher cadastro no site do Enem. Porque a hora que eu digitei meu CPF, por eu já ter meu CPF na Receita, em outras, na questão também da carteira de trabalho, em outros sistemas do governo, puxou tudo. Na hora eu achei maravilhoso, né? Porque eu não precisei preencher cadastro nenhum, me diminuiu ali um tempo que eu não queria gastar mesmo, porque eu fiz a inscrição do Enem, inclusive, numa situação de revolta, porque eu não queria me inscrever, mas o outro cursinho me obrigou. Então, tipo, né, não tava afim de fazer, então achei aquilo incrível. Ah, que bom, não vou precisar preencher nada. Mas depois eu fiquei pensando, poxa, né, eles sabem tudo sobre mim, tem todos os meus dados ali. E é isso, né? Cada vez E quando a gente vai analisar, para quem a implicação é mais visível?
para a população. É essa população que vai ser controlada, ou pelo Estado, ou pelas empresas privadas. Pelas empresas privadas já está acontecendo. Então, o que o Estado está querendo fazer agora é concorrer, né, com essas empresas. Fala, David. Tipo, eu fico pensando mais em interferência externa, sabe? Tipo, por, sei lá, tipo, por ter empresas de alguns países em específico dominando, porque, tipo, para instalar esse tipo de situação, precisaríamos de alta tecnologia, e nem todos os países têm alta tecnologia. Então, tipo, eu acho que poderia ter interferência externa, sabe? Na economia de outros países por causa disso. Sim, Tipo, com certeza. Por isso, quando uhum. a perguntinha sobre economia global, quais países vão poder bancar, né, toda essa transação digital? E quais países vão ser marionetes mesmo, né? Aqueles que vão ter o domínio sobre essas tecnologias vão continuar manipulando, como já acontece hoje, com informação, com conteúdo. Vai acontecer agora com a parte financeira e econômica, né? Uma previsão bem distópica, assim, da realidade. Eu acho que dá para fazer, sim, essa abordagem. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram no chat. O Klaus falou que também tem a parte ruim, por exemplo, em áreas periféricas, a maior parte das transações é em dinheiro, sem mencionar as cadernetas de crédito local em pequenas comunidades. Legal que tem tanta coisa atrás, mas não permite maior controle da vida do cidadão. Sim, dá para usar muito o repertório que fala sobre esse controle, né, da vida do cidadão. Então, até como um diálogo mais ilustrativo, né, falar sobre essa manipulação mesmo, né? Nossa, Admirável Mundo Novo, várias obras que dá para fazer esse diálogo. Sobre essa questão, então, das comunidades periféricas, pensar, inclusive, que as próprias comunidades desenvolveram sua moeda local, né? Em algumas comunidades, eles têm essas cartas, as cadernetas de crédito que o Klaus falou, que são mesmo os combinados entre eles, que o comércio local aceita uma moeda que foi criada por uma ONG, que foi criada por uma organização e que tem essas trocas. As transações digitais, nesse caso, talvez não interfiram muito nisso por ser uma coisa muito localizada, né? Agora, a grande questão é que os grupos que organizam essas cadernetas dentro das próprias... Eita, caindo aqui minha luz. Dentro das comunidades, vão ter que ter acesso, né? As empresas vão ter que ter acesso à tecnologia para que eles possam gerir as transações digitais e financiar, então, oferecer para a população carente o acesso, oferecer para a população carente o crédito. Então, hoje a gente vai parar pensando no futuro, a gente vai parar de ter mesmo o dinheiro, o que a gente vai ter é o crédito, o que a gente vai ter a ação, o valor ali, mas em espécie, o físico não vai existir. Então, o trabalho que essas organizações vão ter dentro das comunidades é transformar o que é digital, de crédito, de transações digitais, em espécie para a população poder fazer as suas negociações. Então, sim, vai complicar, né? Vai trazer mais exclusão se a gente for pensar nesse sentido. Porque se a gente for analisar, inclusive, nossa realidade Brasil, na situação da pandemia, a gente sabe que as regiões geograficamente afastadas e as periferias não tiveram acesso a isso que nós estamos fazendo aqui agora, de educação à distância, por conta da falta de acesso à internet. Imagina para transações assim digitais, né? Não se esqueçam, por exemplo, quando foi lançado, né, liberado a renda emergencial, que a pessoa poderia fazer o cadastro no meio digital lá da Caixa Econômica, e mesmo assim, quando abriu a agência, tinha filas enormes, dando a volta nas ruas, nos quarteirões, porque as pessoas não tinham como fazer esse cadastro digitalmente.
por não dominar a tecnologia ou por não ter acesso à internet. Então, sim, a gente tem muitas questões excludentes ainda. Lá no texto do repertório, eu coloquei um texto até bem grande. Vou voltar aqui. O texto 1, então, vai explicar, né, ó, ele é até bem longo, da Folha de São Paulo, falando mesmo sobre essa ação do Banco do Brasil em querer criar sua própria moeda digital. E aí explica, tararã, e tudo mais. Tem um trechinho que diz o seguinte, ó, que fala do negócio da internet. Aqui, ó. Além disso, de acordo com a mais recente pesquisa feita pelo IBGE, 20,9% das residências brasileiras não tinham internet em 2018. Pode ser que fique mais barato prover internet para a população do que fazer a distribuição do dinheiro. Então, o próprio texto aqui também quer propor essa ideia de que o investimento em moeda, em espécie, em papel moeda, já é muito alto, já é um gasto muito grande. Então, de repente, fazer a substituição e garantir que as pessoas tenham acesso à internet, até porque, gente, aí a gente entra numa outra questão também, o acesso à internet hoje é considerado, inclusive, um direito humano. A inclusão digital é um direito humano. Se vocês forem ver, né, desde 2011, a ONU fez essa declaração de que o acesso à internet, a inclusão digital, é um direito humano. Porque hoje parte muito grande das relações humanas são feitas no mundo digital. Muitos serviços são acessados por essa tecnologia. Então, é primordial que se garanta isso para a população. Pode ser, inclusive, uns dos desdobramentos aí que vocês podem discutir. Tem a parte de exclusão, mas a gente tem que pensar que prover a internet para as pessoas deveria ser já um dos objetivos dos estados, né? Garantir isso à população. E aí ele fala, então, aqui que, né, o valor gasto... Ó, cadê? Tem uma parte que fala do valor mesmo. Depois vocês voltam aí no texto. E, bem, o texto 2, ele é um textinho até de 2019, mas eu peguei, não tem muito a ver com o tema, fala mais sobre educação financeira. Eu peguei porque ele trouxe várias letras de música que falam sobre o dinheiro. Então, de repente, dá para fazer essa ilustração também, de falar o quanto existe na sociedade uma visão também muito negativa sobre o dinheiro, né? Principalmente numa realidade brasileira de desigualdade e também com uma cultura muito religiosa, se fala muito do dinheiro como algo errado, como pecado, né? E aí, como que vai ser isso, né? Quando for transformado em transações digitais, será que essa imagem ainda sobre o dinheiro como algo errado ainda vai ser visível nesse mundo tecnológico, digital? Então, achei interessante que, de repente, vocês podem usar na introdução alguma construção assim, né? O Tim Maia, ó, quando a gente ama, não pense em dinheiro. Caetano Veloso, não me amarra dinheiro não, mas formosura. Martinho da Vila, para que dinheiro se a amada só se interessa pela arte? Paulinho da Viola, acho que daí é o mais forte, né? Na letra da música Pecado Capital, que vai falar, então, que o dinheiro se associa à solidão, né? Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solidão. Só que daí ele traz a ressalva, mais solução. Então, acho que tem várias letras de música aí brasileiras, inclusive, que vocês podem aproveitar. E aí é legal que esse artigo faz uma análise de alguns trechinhos dessas letras. Belezinha, gente? Então, tá, deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui. Do Glaucio. Transações durante o período da pandemia deveria motivar o distanciamento para permitir as transações online. Então, então, o que aconteceu foi a aglomeração, né, das pessoas na fila. Bom, gente, é isso então. Um tema muito específico, mas acho que vale a pena até para pensar nesse exercício, né, de temas específicos, como não fugir do recorte. Não se esqueçam que tem que responder tanto a questão dos benefícios ou não benefícios
dentro da escala global, tá? Então, não foque só em Brasil, pense na comparação também com outros países, e acho que até a observação que o David fez é bem pertinente em relação a isso. Então, bora lá. O Glaucio falou que vai lá tomar o café. Nós vamos também tomar um cafezinho para aguentar as próximas aulas. Então, até quinta-feira que vem, gente, ainda VUNESP, ainda um pouquinho sobre linguagem, gramática, e aí depois na outra semana a Unicamp, tá bom? E é isso. Se cuidem, bebam bastante água, lavem as mãos e até semana que vem. Boas aulas aí, bom final de semana. Tchau, professor. Obrigado, hein? Bom final de semana. Tchau, David, para você também. Tchauzinho, gente.